Fala galera, estamos de volta aí com mais um vídeo para vocês e mais um duelo, mais um comparativo entre dois smartphones e novamente envolvendo o queridinho Moto G6 Plus. Mas hoje é uma briga entre marcas. Nós temos de um lado o Moto G6 Plus e de outro o Xperia XA2. Dois intermediários premiums, cada um representando a sua marca aqui. Qual que se sai melhor? Sony ou Motorola? Moto G6 Plus ou Xperia XA2? É isso que nós vamos ver depois da vinheta, então fiquem aí comigo. Embora sejam smartphones dentro da mesma categoria, ambos possuem muitas diferenças aqui nítidas, tanto na construção como no desenho em si. Nós temos aqui o Moto G6 Plus com uma tela de 5.99 polegadas, com resolução Full HD Plus e proporção 18:9, ou seja, um smartphone que tem as tendências modernas da atualidade. Porém, o aro dele é inteiro de plástico e a traseira dele é de vidro, reflete bastante, é um ímã aí de impressões digitais. Do outro lado nós temos aqui o Xperia XA2, é um smartphone mais compacto, com uma tela de 5.2 polegadas, porém ele quase não tem bordas aqui nas laterais. Então nós vemos que são bordas bem finas, em compensação tem bordas aqui na parte de cima e embaixo, mas são simétricas, diferente do Moto G6 Plus, que são diferentes, né? A de baixo é maior que a de cima. O leitor de impressões digitais é aqui na parte de trás e na parte de acabamento nós temos metal aqui em toda o seu aro, tanto na parte de cima como na lateral, de alumínio, e na parte de trás nós temos um plástico, um policarbonato de boa qualidade com o leitor aqui atrás, conforme eu já disse. Então, nesse aspecto de construção não tem como falar. O Xperia XA2 ele se sai melhor justamente por ter um acabamento de metal nas laterais contra o plástico aqui no Moto G6 Plus. É óbvio que falar sobre qual é mais bonito é algo bem relativo. Eu particularmente acho o XA2 mais bonito pela ausência de bordas e gostar de smartphones mais quadrados como esse. Porém, o G6 Plus também é um smartphone muito bonito, então podemos empatar aqui na questão de beleza, né, de acabamento, mas de material não tem jeito, o XA2 leva vantagem por conta do metal que tem aí na lateral. Tela, nós temos aqui duas telas de IPS, ambas com resolução Full HD, aqui é o Full HD Plus, o G6 Plus, porque a tela é um pouquinho maior, mas na prática não faz diferença nenhuma. E nós temos aqui também um contraste excelente. Interessante que ambas as telas, elas possuem aqui um modo de turbinar aqui o contraste. Nós temos aqui o modo de cor intensidade no G6 Plus e no XA2 nós temos o modo super vívido. Então, quando as duas opções estão ativas, nós temos aqui duas telas muito parecidas. Eu deixei aqui até no mesmo wallpaper. Vocês podem notar que a intensidade, o contraste é igual. São telas muito parecidas e ambas possuem um excelente ângulo de visão. Então aí a diferença é só questão de tamanho. Nós temos aqui uma tela maior, que é melhor para você consumir mídia, etc. Ainda mais o formato 18:9. E do outro lado nós temos um smartphone mais compacto. Porém, uma diferença aqui que talvez faça diferença bastante é que o XA2 ele vem com Corning Gorilla Glass 4, enquanto o Moto G6 Plus vem com Corning Gorilla Glass 3. Em termos de hardware, nós temos aqui o mesmo processador nos dois aparelhos, que é o Snapdragon 630 da Qualcomm. Porém, o Moto G6 Plus sai na frente porque ele tem aí 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno, enquanto o XA2 ele tem 32 de armazenamento interno e 3 GB de memória RAM. Ambos possuem ali expansão para cartão microSD, porém o Moto G6 Plus ele tem aqui uma gaveta que dá para você colocar 2 SIM cards mais o cartão microSD, enquanto o XA2 ele possui um slot híbrido, ou seja, ou você utiliza 2 SIM cards ou utiliza somente um e o cartão de memória. Não tem como utilizar tudo ao mesmo tempo, então leva clara vantagem no papel o G6 Plus. E na prática? Na prática, a coisa é um pouco diferente, porque nós sabemos que a Motorola está com um sério problema no gerenciamento de sua memória RAM em todos os aparelhos que estão utilizando o sistema 64 bits. Então, eles não estão conseguindo otimizar o sistema e os aplicativos de segundo plano estão sendo fechados sempre. Isso aconteceu no G6 Plus,
e também aconteceu no Moto Z3 Play. Já no G6, por exemplo, que tem o sistema 32 bits, isso não acontece, por isso aí que muitos vídeos em comparativo entre os dois, eles acabam tendo aí um desempenho bem semelhante. Já aqui o Xperia XA2, a Sony ela tem uma excelente otimização do sistema e roda aí uma interface baseada no... E já no XA2 nós temos aí uma otimização muito boa de memória RAM. Mas vamos fazer aqui na prática um teste bem rápido. Eu não vou entrar em detalhes sobre testes de desempenho muito técnicos, existem outros sites que fazem isso. Mas eu separei aqui 8 aplicativos, eu fechei tudo aqui, ó, para vocês terem uma ideia. A multitarefa está toda fechada e vou abrir esses 8 aplicativos e depois reabrir para ver como que se sai aí a multitarefa. Notem, pessoal, que nesse teste eu não quero saber quem abre o aplicativo mais rápido, por isso que eu vou abrir todos aqui. No geral, alguns o G6 Plus vai abrir mais rápido, outros o XA2, mas eu estou interessado em mostrar como está o funcionamento da multitarefa, hein? Fique claro isso. Vamos ver como é que se sai. Vou colocar todos aqui, ó, os outros aplicativos estão abertos. Vamos começar lá pelo primeiro e ver quem que mantém ou não os aplicativos em segundo plano. Então, começando aqui, ó, os dois fecharam o Plug Mobile. Então, aqui, mesma coisa. Agora, o Asphalt 8. Os dois também fecharam. Vamos agora o Antutu. Os dois mantiveram aberto. Netflix. Os dois fecharam também. Facebook, os dois mantiveram aberto. Spotify, os dois também fecharam. Então, notem que dá na mesma, que os dois estão tendo o mesmo desempenho, estão empatando em tudo. O Instagram mantiveram aberto. Por último, agora a câmera mantiveram aberto também. E o YouTube mantiveram aberto também. Então é isso. Então empataram em tudo aqui. Eles empataram praticamente o mesmo tempo de abertura. Não vou, galera, ficar medindo segundos de abertura de aplicativos. Acho que isso não é o intuito aqui, porque ninguém fica medindo segundos. A diferença é muito pequena. Eu quis mostrar para vocês a multitarefa e notaram que foi exatamente igual, ou seja, os 4 GB de memória RAM do Moto G6 Plus não fez absolutamente nenhuma diferença em relação ao XA2. E no uso diário eu também comprovei isso, não tem diferença de desempenho os dois aparelhos aqui e todos também rodam os jogos no máximo de gráficos. Vou mostrar aqui para vocês os dois rodando. Ó. Vou iniciar aqui o Plug Mobile. Ó, notem que o XA2... O Plug Mobile já reconheceu ele como qualidade baixa. Claro que depois você pode mudar se quiser, óbvio. Mas isso é para mostrar como que o jogo qualifica o smartphone, então como categoria aí, como requisito baixo de gráficos. E vamos lá. Nota aqui que no XA2 ele está rodando sem travamento algum. Está normal aqui, ó. Com qualidade baixa, mas se quiser mudar, dá para mudar normalmente. Ó, notem que o Moto G6 Plus também está sem nenhum tipo de travamento, ó. Consegue rodar aqui de boa, no gráfico baixo também, então os dois modelos são bem idênticos no quesito performance, mesmo tendo essa diferença de memória RAM. Então, teoricamente, como tem o mesmo desempenho, os dois empatariam, mas já que o Moto G6 Plus ele possui maior armazenamento interno e também slot para cartão microSD sem ser um slot híbrido, não tem jeito que no quesito hardware o Moto G6 Plus ele leva vantagem. Para quem gosta aí, só para não passar batido, né, tem quem goste aí de teste de benchmark. Eu particularmente acho que não faz tanta diferença assim, mas serve para dar um padrãozinho ali. O Moto G6 Plus 690.000 e o XA2 686.000, mas no geral a pontuação é praticamente a mesma. Se nós olharmos aqui em memória RAM, nós vemos que ele ganha em processamento, ganha em GPU, praticamente empata em GPU, e um X também ganha, mas e a memória RAM ganha por muito pouco, ó, quase empata, mesmo tendo 1 GB a mais de o Moto G6 Plus, então realmente não faz tanta diferença assim. Na questão de bateria, eles têm praticamente a mesma coisa. O G6 Plus, embora maior, tem uma bateria de 3.200 mAh, enquanto o Xperia XA2 tem 3.300 mAh. Porém,
o X-A2 levou vantagem em todos os meus testes. Deve ser principalmente pelo gerenciamento melhor, principalmente o modo estamina, né, da Sony, que faz muito ali para aumentar o tempo da bateria, e também por um fato óbvio, né, da tela ser menor, consome menos energia. Então nos meus testes, o X-A2 ficou na maioria das vezes cerca de 25 a 30%, ele dura mais a bateria. O teste mais completo que eu fiz foi o de tela, então eu deixei ambos os aparelhos ligados com todas as conexões ativas, inclusive 4G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, tudo ligado, rodando ali em loop vídeos do Netflix. O que aconteceu? O G6 Plus ele fez 4 horas e meia de tela, desligou. Enquanto o X-A2 fez 6 horas de tela, então tem aí um desempenho melhor no geral a bateria. Por outro lado, uma coisa que conta muito, pelo menos para mim, é o carregamento. Ambos possuem suporte ao Quick Charger 3.0 da Qualcomm, porém estranhamente a Sony não coloca no pacote um carregador de carregamento rápido. Então tem um carregadorzinho lá comum que demora em cerca de 2 horas e meia para carregar por completo a bateria. Enquanto o Motorola, o Moto G6 Plus vem, né, com o carregador turbocharger, em 1 hora e meia ele já consegue dar uma carga completa, então leva muita vantagem nisso. Então eu vou dar um empate aqui porque a bateria dura mais e o outro carrega mais rápido. Então mais um empate aqui. Aí vamos falar um pouco das câmeras. Nós temos aqui dois setups bem diferentes de câmeras. Começando pelo X-A2, nós temos aqui um sensor de 23 megapixels com abertura de f2.0. Já o Moto G6 Plus possui dois sensores, né, sendo um de 12 megapixels com abertura f1.7 e o segundo preto e branco, né, que não dá para utilizar separado, mas ele é preto e branco, de 5 megapixels com abertura f2.2. As fotos do G6 Plus saem melhor. Durante o dia é pouca diferença, não é nada que decidiria a compra de um ou de outro. Porém, à noite, embora o X-A2 ele faça um bom trabalho, né, levando em conta a sua abertura de f2.0, mais uma vez, a abertura maior do Moto G6 Plus também entrega mais detalhes que o X-A2. Na câmera frontal, nós temos aqui duas câmeras de 8 megapixels, só que o X-A2 tem uma abertura de f2.2 contra a abertura f2.0 do Moto G6 Plus. No geral, se tiver um dia ensolarado, as fotos do X-A2 empatam ali com as fotos do G6 Plus. Porém, se a luz cai um pouco, daí a abertura faz diferença e o Moto G6 Plus tira fotos melhores, bem como à noite também consegue fotos melhores. Porém, o X-A2 tem um plus a mais, que ele tem uma lente grande angular de 120 graus, então dá para você criar fotos bem bacanas, no estilo GoPro, que até fica curvado ali as laterais, é um ponto positivo, enquanto o G6 Plus tem um LED flash. Eu dou um empate porque eu gosto bastante das fotos em 120 graus, que isso é um diferencial aí, embora a qualidade no geral seja um pouquinho inferior ao Moto G6 Plus. Na parte sonora, os dois são mono, né? Não tem ali dois alto-falantes estéreos, e a qualidade de som do G6 Plus também se sobressai, porque o G6 Plus ele vem com a tecnologia Dolby Audio. Então, para quem ouve algum tipo de música diretamente do smartphone, vocês vão notar que o som produzido pelo G6 Plus é melhor do que o X-A2. Primeiro, vamos ver a música aqui no X-A2. Um pouquinho estridente. Agora, no G6 Plus. Nota que o som é mais encorpado, com mais graves. Então leva aí vantagem também. E além disso, o alto-falante do Moto G6 Plus ele fica aqui na parte de cima, enquanto o do X-A2 na parte de baixo, então atrapalha bastante, principalmente na hora de jogar ou estiver segurando o celular. Os dois, né, possuem entradas de fones de ouvido, então nesse quesito também empata. Mas no geral, o som do G6 Plus também é melhor. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso comparativo entre o Moto G6 Plus e o Xperia X-A2. No geral, então, se formos contar os pontos, o G6 Plus ele é o melhor smartphone, porque na maioria das características, se não empata, ele vence. Mas isso não significa, pessoal, que o X-A2 seja um smartphone inferior. Afinal, ele leva vantagem em dois aspectos bem importantes que podem fazer a diferença em determinados usuários, que é, primeiro, a sua ergonomia, que é um aparelho muito ergonômico, pequeno, bem mais compacto, né, que o grandalhão do G6 Plus, e o acabamento dele vem de metal nas laterais, então isso pode fazer muita diferença.
No geral, em performance também empata, mas ele perde porque ele tem menos memória interna e o slot híbrido. Então é isso aí, qual que vocês escolhem? Moto G6 Plus ou Xperia XA2? Cada usuário é um usuário, eu acho que é difícil rotular qual é melhor aqui, mas não tem jeito, pelo custo-benefício eu fico com o Motorola G6 Plus. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de dar aquele like, isso ajuda a fortalecer bastante o nosso canal. E se for a sua primeira vez, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho. Então, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.